E aí, galerinha do nono ano, tudo beleza por aí? Tudo tranquilo? Bom, hoje nós vamos começar a nossa segunda unidade e vamos falar aqui sobre o final da República Velha e o início do novo período republicano que sucedeu, né? Que começou a partir de 1930 com a Revolução de 30, certo? Nessa segunda unidade, nós iremos falar aqui, vamos continuar no contexto nacional. O restante do contexto internacional vamos deixar para depois, beleza? Por enquanto, nós vamos falar aqui sobre o que aconteceu depois da República Velha, né, o período chamado de Estado Novo, em seguida a República Populista, onde houve vários presidentes ali populistas, né, Vargas, Juscelino Kubitschek, o próprio Jânio Quadros, né, e João Goulart, enfim, e vamos falar um pouquinho sobre a política deles. E depois falaremos sobre a ditadura militar, ok? E tem um capítulo que fala sobre a América Latina nesse contexto aí, de pós-Segunda Guerra Mundial, metade do século XX, e como era que estava a América Latina, os principais países latino-americanos nesse contexto. Ok, galerinha? Bom, para começar, seria bom a gente fazer um breve apanhadozinho do que falamos sobre a República Velha, certo? Como vimos, a República Velha foi aquele período que começou em 1889 e vai até 1930. E é marcado, como nós vimos aí na sala de aula, falamos aqui também, é marcado pelo extremo poder das oligarquias no cenário político. O poder dos coronéis, o poder dos governadores, o poder do presidente e todo aquele sistema, todo aquele ciclo que foi criado para favorecer apenas os interesses dos coronéis. E, claro, da elite, né? Os industriários no futuro, enfim. E como vimos, o povo, ele foi esquecido da política. O povo pobre, negro, ex-escravos, descendentes de escravos, enfim, todos eles foram esquecidos. O sertanejo, né? Nós vimos aí dois grupos, né, ficaram responsáveis para falar sobre a Guerra do Contestado e a Guerra de Canudos. Então viram, né, quem pesquisou, viram que o povo sertanejo precisava de medidas sociais para atender às suas necessidades, coisa que era totalmente esquecível. Não é isso? Mas vamos lá. A República Velha, ela vai até o ano de 1930. Por quê? Porque aconteceu uma revolução que ficou conhecido como Revolução de 30, para os defensores da Revolução. Para quem é contra a Revolução, chamam de golpe, certo? Mas, em geral, esse momento se tornou conhecido como Revolução de 30. E por que isso aconteceu? Vamos lá. Nós vimos que um dos sistemas, um dos fatores que aconteceu na República Velha foi a política do café com leite. Só para relembrar, o que foi a política do café com leite? Foi aquela política onde se alternava no poder, no cenário federal, um presidente mineiro e um presidente paulista. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando um presidente paulista, né, estivesse no poder, o próximo presidente, o próximo candidato a presidente que ele iria indicar, deveria ser um candidato mineiro. E vice-versa. Isso aconteceu em praticamente todos esses 41 anos, né, de República Velha. Quando um presidente mineiro ia terminar o seu mandato, ele iria indicar um candidato paulista e esse candidato paulista já já fazia parte de todo aquele esquema que nós falamos aí na sala de aula, né? O coronel conseguia os votos para os governadores e os governadores conseguiam os votos para os presidentes. E, por sua vez, o presidente conseguia verbas e benefícios, né, e cargos públicos, enfim, e a mesma coisa para os governadores e a mesma coisa para os coronéis. E esses coronéis, através do voto de cabresto, ele conseguia os votos necessários para os senadores e necessários para o presidente, né? Então o esquema era esse. Era de fato um esquema. Era uma ordem. O mineiro indicar um paulista e o paulista indicar um mineiro. Porém, quando eu cheguei em 1929, o presidente da época paulista, Washington Luiz,
ele deveria indicar um outro presidente, porém mineiro, um outro candidato, perdão, porém mineiro. E o que é que ele faz? Ele indica um outro candidato para a próxima eleição, porém paulista. A eleição iria acontecer, aconteceu na verdade em 1929, para assumir em 1930. Porém, ele indicou um outro candidato paulista. E aí, de certa forma, rompeu com todo aquele sistema já pré-armado. E isso fez com que, aliás, não só isso, na verdade, né? Existiram em seu governo vários outros descontentamentos de várias classes, de várias áreas da sociedade, o que a escolha dele, né, para a próxima candidatura, sendo um paulista, só piorou ainda mais a situação dele. O Washington Luiz, ele era um presidente que recebia muita, mas muita, como eu posso dizer, muita manifestação contrária, muito protesto, e não só do povo. Por azar dele, ele perdeu o apoio de uma grande parcela da elite nacional. E perdeu o apoio de uma classe que era importantíssima, que era a classe dos industriários. Tanto que os industriários criaram uma organização chamada CIESP, Companhia dos Industriários do Estado de São Paulo, Companhia da Indústria do Estado de São Paulo. E nessa companhia, ela tinha um objetivo de o quê? De exigir do presidente medidas que favorecessem a indústria no Brasil. A indústria estava ali engatinhando, mas já produzia bastante, inclusive pós Primeira Guerra Mundial, durante e pós a Primeira Guerra Mundial. Então, a CIESP, os próprios políticos que eram do Partido Republicano Paulista não aceitavam o fim desse ciclo e foram contra ele, né? Coronéis também que não aceitavam isso, principalmente coronéis mineiros, não aceitavam essa nova indicação e foram contra ele. E é nesse contexto, pessoal, que... Peraí, só um minutinho. É nesse contexto que o movimento tenentista está a todo vapor. Se você fizer uma breve pesquisa aí, você vai ver que o movimento tenentista criou vários movimentos de fato, né? Várias manifestações, propondo o fim da República Velha e melhorias em toda a situação trabalhista, socioeconômica, dentro do próprio Exército, reivindicando melhores salários, diminuição da carga horária de trabalho, enfim. Então o movimento tenentista já era muito forte. E foi juntamente com esse movimento tenentista que o candidato a governador do Rio Grande do o governador do Rio Grande do Sul, candidato a presidente, chamado Getúlio Vargas, ele vai se apoiar, vai se juntar, e vai ser totalmente a oposição de Washington Luiz. Porém, quando chega nas eleições, não havia nenhuma força tão grande para tirar o Washington Luiz do poder. O que vai ser determinante para acontecer de fato a revolução vai ser a morte do governador da Paraíba, que era candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas. Então o assassinato dele vai gerar uma comoção grande nacionalmente falando e vai dar motivos para que, de certa forma, esses opositores dessem o golpe ou a revolução, né, em Washington Luiz. Bom, isso vai fazer com que a situação no Brasil se torne muito mais difícil, muito mais complicada e as manifestações crescessem. Porém, a derrota, né, se é que eu posso dizer assim, a derrota de Getúlio Vargas nas eleições de 1929 para presidente fez com que, aliás, e lembrando que o próprio Getúlio Vargas, candidato a presidente, e o próprio Júlio Prestes, né, eu acabei não falando aqui, mas o candidato de Washington Luiz foi o paulista Júlio Prestes. Então ficou na disputa Getúlio Vargas e Júlio Prestes. Todos os dois utilizaram dos mesmos artifícios que os antigos coronéis utilizavam para conseguir voto, ou seja, a fraude.
E mesmo com a fraude, o Júlio Prestes venceu as eleições. Então juntou as reivindicações, as manifestações, o movimento tenentista, o assassinato de João Pessoa, né, o governador da Paraíba, candidato a vice-presidente, e a derrota nas eleições foi crucial para que o próprio Getúlio Vargas fosse para o Rio de Janeiro, juntamente com uma boa parte do exército, invadisse o palácio e, sem nenhum tipo de resistência, tomasse o poder naquele contexto. E aí, em 1930, com Getúlio Vargas no poder, ele vai assumir sendo o líder, porém em um governo chamado de governo provisório. Sendo que quando ele assumiu, ele prometeu de imediato fazer uma nova Constituição para que essa nova Constituição atendesse às necessidades de toda a população. Certo? Ele vai assumir, vai tomar o poder através de um governo provisório que prometia, em muito em breve, criar uma nova Constituição. Porém, esse governo provisório ele vai durar 4 anos, de 1930 até 1934. E nesse período, Vargas, que concentrava, aliás, Vargas nesses 4 anos passou a concentrar muito poder em suas mãos. E tanto sim que muita gente até afirma que esse governo já era um governo ditatorial de Vargas. A ditadura mesmo de Vargas vai começar em 1937, que é quando começa o Estado Novo. Porém, já em 1930, algumas medidas tomadas por ele já determinavam assim, uma característica ditatorial. Por exemplo, Vargas ele acabou com a figura dos governadores, né, governador de cada estado, e criou os interventores federais. O que seriam isso? Seriam homens, seriam na verdade a grande maioria tenentes que participou e liderou o movimento tenentista e também participou do movimento revolucionário de 1930, né, desse contexto, e colocou vários tenentes para serem uma espécie de governador de cada estado, que ficou conhecido como interventores federais. Qual era o objetivo dele disso? De poder controlar o que estaria acontecendo, né, se porventura houvesse algum movimento de revolta naquele estado, enfim, ele poderia, com o apoio desses tenentes interventores, controlar e abafar os movimentos. Aliás, tanto sim que o próprio Vargas ele acabou fechando, ele ordenou o fechamento do Senado, de todo o Congresso, na verdade, e ordenou o fechamento das assembleias legislativas de cada estado e das câmaras municipais de cada capital, de cada cidade. É uma medida totalmente autoritária e ditatorial. Porém, Vargas ele olhou também para o povo, diferentemente de outros governantes, né? Ele criou o salário mínimo, por exemplo, ele criou as leis trabalhistas da indústria e do comércio, que são as leis que até pouco tempo atrás tinha poder, né? E o salário mínimo, que naquele contexto não havia. As pessoas recebiam o que o empregador, na sua bondade, né, gostaria de pagar para eles. Agora não. Com a instituição, a criação do salário mínimo, todos os empregadores industriários deveriam pagar aquele valor mínimo, se pudesse pagaria mais, para todos os trabalhadores, independente, seja qual for a área que iria trabalhar, certo? Porém, Vargas, dessa forma, ele governou o país por 4 anos, 1930 a 1934. E aí, quando chega nesse contexto, vão acontecer alguns movimentos contra-revolucionários e também a criação de uma nova Constituição. Aliás, a primeira depois do fim da República Velha. Vai ser muito conturbado para Vargas, porque ele vai receber várias manifestações, várias denúncias, né, vários movimentos de contestação, onde vão surgir alguns movimentos que se tornam muito fortes na luta contra esse governo de Vargas, pelo fato de ser extremamente autoritário, certo? Então vai surgir o MMDC, por exemplo, que é um movimento criado a partir de uma manifestação onde 4 homens foram mortos, 4 pessoas foram mortas. E esse MMDC é o nome em homenagem a essas pessoas mortas. E
através desses movimentos que vão crescendo no Brasil, principalmente em São Paulo, é que vai acontecer a Revolução Constitucionalista. O que foi essa revolução? Foi uma revolta dos militares e políticos paulistas que não aceitavam de forma alguma a nomeação de um interventor que não fosse paulista e exigem sim a nomeação de um interventor que nascesse em São Paulo. Coisa que só vem acontecer depois. Os militares pegam em armas, se concentram no centro de São Paulo, esperam reforço de militares, principalmente mato-grossense, coisa que não vai acontecer, e aí acontece o contra-ataque, né, se eu posso dizer assim, dos militares do Brasil, que conseguem abafar o caso e acabar com a Revolução Constitucionalista. E essa revolução é tão importante para São Paulo que todo ano, no dia 9 de julho, eles comemoram essa data, porque foi um movimento de resistência a um poder pré-estabelecido e, de certa forma, um poder ditatorial, né? E através e por conta desse movimento, Vargas vai ceder e vai nomear um interventor paulista chamado Armando Salles e vai atender, de certa forma, a necessidade do povo paulista, né? Então, por conta disso, Vargas exige a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que é o que vai determinar a eleição do novo presidente, que seria ele mesmo, e as diretrizes das próximas eleições, né, e das próximas leis no Brasil. De resumo, em 1933 foi convocada essa Assembleia e só acabou em 1934. Quando acabou, ficou determinado o seguinte, que o voto agora não seria apenas dos homens alfabetizados, seriam dos homens e das mulheres maiores de 18 anos, sendo que deveria ser alfabetizadas, né? Uma medida até parecida com a antiga Constituição, né? Mas deveria ser alfabetizada, porém deveria ser fechada e totalmente secreta. Perdão, direta e secreta. Antes o voto era direto, porém aberto. Agora deveria ser direto, porém fechado, sem que ninguém soubesse ou ninguém observasse em quem a pessoa estaria votando, certo? Essa é a principal diferença da Constituição de 1934. E nessa Constituição determinou que Vargas deveria ser colocado como o presidente do Brasil na época. Texto de 1934 a 1937, o governo de Vargas, né, que foi eleito pela Constituição criada por ele mesmo, foi um governo também muito conturbado, porém um governo em que ele foi conseguindo, de certa forma, armar um outro golpe para que em 1937 ele se tornasse um ditador de fato, constitucionalmente falando. Vargas, ele deveria ficar no poder de 34 até 38. Essa Constituição criada determinava que o poder do presidente duraria 4 anos e não teria direito à reeleição, certo? Porém, aconteceu totalmente o inverso. Por quê? Vamos lá. De 34 a 37, alguns movimentos sociopolíticos surgiram. Por exemplo, a Ação Nacional Libertadora, a ANL, que era liderada pelo principal líder comunista do Brasil, chamado Luiz Carlos Prestes. E surgiu também a AIB, Ação Integralista Brasileira. O que era essa Ação Integralista Brasileira? Liderada por Plínio Salgado. O que era essa AIB? Essa AIB era uma organização política muito parecida, semelhante aos regimes fascistas da Europa, tanto fascista quanto nazista lá da Europa, certo? Uma organização militar que defendia um rigor muito grande na sociedade, um rigor militar, uma organização, como eu posso dizer, uma disciplina muito grande entre as pessoas. Porém, era uma organização que tinha como seu principal objetivo agregar a todos da sociedade, inclusive os negros. Aliás, os negros nem tanto, mas os índios sim, por se tratarem de nativos da terra, né?
e valorizar muito essa questão nacionalista, a questão militar, enfim. Os integralistas, eles utilizavam como seu símbolo, né, uma organização muito parecida com o nazismo e com o fascismo, eles utilizavam a sigma, que é uma letra grega que significa na matemática, né, de resumo aqui falando, de forma bem rasteira falando, significa agregar a todos. E tinha também um seu lema, o seu cumprimento, que era o Anauê. O Anauê significa que a pessoa que recebesse o Anauê fosse, né, soldado, ele seria um amigo, considerado um amigo. Então esse movimento cresceu muito no Brasil, principalmente com a adesão das pessoas da classe média. A classe média se encantou com essa ideia de ordem, com essa ideia de nacionalismo, com essa ideia de, como eu posso dizer, de respeito, de conservadorismo, né? Enfim. Então a classe média se jogou, de certa forma, nesse movimento e apoiou e financiou esse movimento. Tanto que conseguiu um poder, uma representação política muito grande, principalmente entre os deputados, né? Maior até do que a ANL, Ação Nacional Libertadora, que era de comunistas, liderado por comunistas. Bom, nesse contexto, uma música aqui, viu, gente? Nesse contexto, a ideia de que o comunismo estava crescendo no Brasil era muito grande. Aliás, a AIB, né, Ação Integralista Brasileira, ou integralistas, eu vou resumir aqui, os integralistas eram totalmente contrários, inimigos dos comunistas, certo? Então, tanto a AIB, os integralistas, como a classe média, a elite, os militares, eles fizeram surgir no Brasil, aliás, fizeram crescer no Brasil a ideia de que os comunistas estariam armando um golpe para criar para criar uma ditadura comunista no Brasil. E é nesse contexto que, em 1937, vai surgir o Plano COI. O que foi esse Plano COI? O Plano COI, na verdade, depois se descobriu que foi uma farsa. Mas na época, aliás, leva esse nome COI porque é um nome judaico. E naquele contexto, associavam-se muito os judeus aos comunistas. Praticamente as pessoas acreditavam que todos os judeus eram comunistas e que todos comunistas eram judeus. Né? Muito parecido com o que aconteceu lá na Alemanha com Hitler. Hitler na Alemanha já estava em ascensão, já estava no poder, na verdade. Então lá na Alemanha, os nazistas perseguiam os judeus porque associavam o judaísmo ao comunismo. E chega essa ideia ao Brasil, tendo como pano de fundo todos os movimentos sociais, comunistas, que defendiam o direito dos trabalhadores. Então todos eles eram ligados, eram associados ao comunismo e também à questão ao judaísmo. Então vai surgir no Brasil, em 1937, um chamado Plano COI, né, que foi divulgado nos jornais brasileiros, né, principalmente na rádio, onde estaria ali detalhado todas as fases de um golpe comunista. Depois é que vai se descobrir que um marechal chamado Henrique Teixeira Lott, um marechal integralista, foi ele, juntamente com Getúlio Vargas, que escreveu esse plano, um plano falso, para dar uma ideia nacional de que os comunistas estariam tentando tomar o poder, para dar o quê? Vazão, para dar apoio ao que Vargas queria, que era dar um outro golpe e se tornar um ditador. Então, através esse plano COI, ele vai servir como pretexto, e Vargas vai entrar em cadeia nacional e vai declarar que a partir daquele ano de 1937 não teriam mais eleições presidenciais. Em 1938 deveria ter uma nova eleição. Então ele automaticamente, claro, ele não estava só. Ele tinha um apoio principalmente do Exército. E é exatamente com o apoio desse Exército que ele vai criar, em 1937, o Estado Novo. E, a partir daí, vai criar uma nova Constituição, que ficou conhecido como Constituição Polaca. Por que polaca? Porque as suas determinações se pareciam muito com o autoritarismo do governo polonês, né, que vinha antes.
Então, nessa nova Constituição, vai dar a Getúlio Vargas plenos poderes, que na verdade já vinha acontecendo. Ele já vinha caçando mandatos de deputados, de senadores, já vinha conseguindo fechar algumas assembleias. E agora, a partir de 1937, não. Ele vai ter total controle, total poder em suas mãos, vai fechar todas as assembleias, o Congresso Nacional, as câmaras municipais, as assembleias legislativas de cada estado e novamente vai nomear os interventores para cada estado. Além disso, ele vai implantar, claro, uma ditadura com o uso da força, com o uso da censura, da repressão aos movimentos sociais. Não é à toa que ele vai criar a DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o departamento ligado à divulgação principalmente dos seus feitos, né? E a proibição de outras divulgações, tanto na arte, na cultura, no cinema, no teatro, enfim, tudo que estivesse na rádio também, na música, tudo que estivesse relacionado à cultura deveria passar por esse departamento de imprensa e propaganda, certo? Onde vai ser utilizado principalmente para enaltecer a imagem do presidente que salvou o povo, né, entre aspas, do regime comunista. Certo? O governo de Vargas vai durar de 1937 até 1945. E além da censura, da criação da DIP, tem algumas características que são importantes. Por exemplo, foi nesse contexto que aconteceu a Segunda Guerra Mundial e o próprio Vargas enviou a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. E essa FEB, ela destinou mais ou menos 25 mil soldados para lutar lá na Segunda Guerra Mundial, certo? Nesse contexto também foi criado o IPHAN, importante. Aliás, esse governo de Vargas, ele não é só uma ditadura que trouxe malefícios para o Brasil. Foi um governo em que se preocupou também com outras questões sociais, né? O IPHAN, por exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ele foi criado no Brasil inteiro para, de certa forma, cuidar e valorizar e divulgar todos os documentos oficiais ou não oficiais que iriam servir para o nosso Brasil. E principalmente para resgatar a história do nosso país, de todos os períodos, certo? Então esse governo de Vargas, ele vai ser muito importante, principalmente porque criou a Siderúrgica Nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional, onde foi a primeira, de certa forma, a primeira usina construída no governo brasileiro, claro, com todo o apoio dos Estados Unidos, né? Segundo algumas informações, foram mais de 20 milhões, ou alguns dizem 30, outros dizem 40 milhões, que foram emprestados, financiados pelos Estados Unidos para a construção dessa companhia. O que favoreceu, através dessa companhia, favoreceu a criação de várias usinas no Brasil, né, naquele contexto. E sobre a criação dessas usinas, sobre a política econômica do Brasil, nesse contexto, vamos ver no próximo capítulo, que é o período da redemocratização, que chamamos de período populista, certo? Bom, pessoal, em geral, o Estado Novo foi essa ditadura de Vargas, marcada pela criação do IPHAN, da Companhia Siderúrgica Nacional, pela participação mínima, né, do Brasil na Segunda Guerra Mundial, com a FAB, com a FEB, né, a FAB é a Força Aérea Brasileira, que também ajudou o Brasil na Segunda Guerra Mundial, através da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, né, e também a criação da DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e a utilização dessas mãos para controlar todas as manifestações, todos os movimentos contrários ao seu governo. E de certa forma, sim, de certa forma não, foi claramente um governo de ditadura, não militar, mas com o apoio dos militares. Beleza, galerinha?